Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo e nós já estamos na nossa quarta teleaula da disciplina de análise de custos. Hoje, nós vamos focar na gestão estratégica de custos. E aí, só para você entender, nós vamos conhecer um pouco mais de algumas informações que a gente já começou a tratar desde a primeira aula sobre essa verificação de onde os custos acontecem. A gente faz aquela mensuração e depois todo aquele controle para tentar reduzir esses gastos sem comprometer a qualidade do nosso produto e atingir nossos objetivos de preço. As empresas, envolvendo empresas de pequeno, médio, grande porte, vocês perceberam que a gente começou a trabalhar com uma empresa que trabalhava com ramo de alimentação, depois era uma empresa que trabalhava com ramo de confecções e depois uma rede de hotéis. Hoje não vai ser diferente, a gente vai falar de uma empresa que trabalha com centro de convenção, a Belo Center, e aí nós vamos tratar de informações pertinentes a essa empresa. Então, trazendo você para a nossa realidade de mercado. Sempre interessante lembrar que você precisa fazer a leitura da unidade 4 do livro, para que aqui a gente possa resolver algumas tabelas que tem lá, alguns exercícios, e você puder acompanhar de uma forma adequada. Vamos verificar o resumo da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar aqui na quarta aula sobre o custeio ABC, vamos relembrar esse custeio por atividade, também algumas gerações. Abordagem aqui gerencial e estratégica, envolvendo os custos, a análise de valor e a gestão baseada em atividade. E cada vez que a gente tratar de um assunto desse, é interessante a gente saber que a gente relembra informações. Hoje, quando a gente falar sobre ponto de equilíbrio, nós vimos o contábil, financeiro e econômico. Hoje a gente volta a falar sobre esse ponto de equilíbrio econômico, já tira algumas dúvidas ali a respeito dessa informação e volta também a falar do custeio por atividade, porém com algumas informações adicionais. A gente tem o nosso convite ao nosso aluno aqui e as perguntas que a gente precisa saber. Então a gente tem aqui, nós chegamos à nossa última unidade, para tanto é necessário responder quais as principais diferenças entre a segunda geração e a primeira aqui do custeio ABC. Nós vamos falar sobre essa alteração e vamos conhecer também a terceira geração do custo ABC. E como analisar o desempenho da empresa, entendendo aqui algumas limitações de ferramentas. Então vamos falar sobre alguns limitadores ali que podem comprometer o nosso resultado. Conhecimentos básicos aqui sobre a contabilidade de custos, conhecer o custo da mercadoria vendida, custo do serviço prestado e assim sucessivamente. As contas patrimoniais também, envolvendo os bens, direitos e obrigação da empresa. Aqui, receita e despesa envolvendo as contas de resultado e também a elaboração aqui do balanço patrimonial, da demonstração de resultado de exercício, que trazem dados ali muito interessantes para que a empresa e para que o gestor também ele possa analisar informações relacionadas a custo. Vocês percebem que a gente já teve aula que a gente falou sobre a margem de contribuição, falamos sobre o lucro voltado para as informações que estão na nossa DRE. Quando a gente viu o método de custeio variável. E ali nós falamos sobre custos fixos e também sobre os custos variáveis. Hoje também nós vamos trabalhar um pouco da informação sobre essa margem de contribuição. Nós vamos mostrar para vocês que, às vezes, analisando um dado e não tendo todas as informações, eu posso tomar uma decisão errada ali e realmente comprometer o nosso preço final. Vamos conhecer a nossa empresa de hoje, é a Belo Center, é um centro de convenção que conta com uma área útil aqui de 22 mil metros quadrados. Infraestrutura, auditórios, pavilhões, tem foyers, tem salas de reunião, apoio e conferência, mezanino, área administrativa e também estacionamento. Ele é administrado aqui pela Expertise Participações e também conta com 150 colaboradores. Outro detalhe interessante sobre o Centro de Convenção Belo Center, que são os serviços. Nós vamos tratar dos serviços de locação de espaços, serviço de alimentação e também o estacionamento que é cobrado aqui nesse Centro de Convenção. Preocupação com aqueles gastos que não são produtivos, analisar o custeio ABC, como é que ele pode colaborar para que a gente possa
eliminar um pouco daquela arbitrariedade que nós verificamos lá no custeio por absorção e tratar da margem de contribuição para analisar o desempenho dessa empresa. E aí, nessa margem de contribuição, é claro, nós vamos falar sobre uma margem de contribuição proporcional hoje com vocês, para vocês entenderem que eu tenho que considerar outros dados. No caso, um centro de convenção, nós vamos falar ali da alimentação e nessa situação, nós vamos precisar verificar essa margem proporcional e depois a margem de contribuição total para essa empresa. Tudo bem? Está preparado aí? Já conhecemos a nossa empresa, temos todos os dados. Vamos lá para a nossa primeira SP. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Como sempre, a nossa SP1, que é a nossa situação problema 1, ela tem tudo a ver com a seção 1 lá do livro da unidade 4 que vocês fizeram a leitura. Na página 219, nós temos uma tabela. Deixa eu te mostrar a tabela que a gente tem lá. É essa aqui, ó, página 219. Ele vai trazer a seguinte informação. Para a gente começar, olha, algumas atividades executadas pelos setores de compras e também o setor financeiro, elas não estão sendo vinculadas diretamente ao serviço, o que vai fazer com que a gente utilize o nosso custeio ABC para tentar suprir esses gastos aqui que não estão sendo vinculados. As áreas, ele está dizendo que é a área de compras aqui e financeiro. As atividades, como acontecem? Lá na área financeira, nós temos registro de notas fiscais, valor 54 mil, que são os custos. Emitir pagamentos, 25.920, arquivar documentos, 16.700. Na área de compras, emissão de compras, 18.600, autorizar pagamento, 15.250. Só para a gente ter uma ideia de quanto isso representa para a empresa, se a gente somar isso aqui, nós vamos ter um total de 130.470. Percebam que é um valor considerável que não está sendo verificado. E isso pode acontecer por algumas distorções que a empresa, na hora de fazer a sua verificação, acaba abrindo mão de alguns dados que podem comprometer o nosso resultado. O que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar esses custos, mas como a gente vai trabalhar com o custeio ABC, eu preciso dos parâmetros, que vão ser os nossos direcionadores. Lembra quando a gente trabalhou com relação a isso? Então vamos lá. O setor financeiro, quando a gente fala do registro de notas fiscais, que ele está dizendo que lá é um total de 54 mil, o nosso direcionador vai ser número de registros contabilizados. Olha aqui o nível de consumo. Eu vou pegar esse número de registros que são contabilizados e vou perceber o seguinte. Eu vou perceber que a área de locação, ela consome aqui 2.500 registros. Alimentos, 900 e estacionamento, 200. Total, 3.600. Quando a gente fala aqui sobre o fato de emitir pagamentos, o nosso direcionador vai ser número de pagamentos realizados. Vem para cá, ó, número de pagamentos realizados. Locação, 1.800. Alimentos, 1.020. Estacionamento, consumo, 420. Total, 3.240. Esse procedimento eu vou seguir para número de documentos, que está relacionado aqui os arquivar documentos, número de pedidos, que está
equivalente às emissões de compras, e eu fecho aqui o meu resultado. E a partir disso, nós vamos trabalhar com o valor do custo e também o nosso direcionador. Então não vai mudar nada o que a gente viu com relação ao nosso custeio por atividade, que ele vai trazer essa possibilidade de a gente fazer a localização dessas atividades que acontecem na empresa e que nós podemos agora fazer uma alocação em cada um dos serviços que são prestados. Para isso, nós vamos falar dessa evolução que aconteceu lá com o custeio ABC. Vamos ver. Temos aqui, o que deve ser realizado. Vamos identificar o custo unitário dos processos. Depois, apropriar os gastos para os serviços prestados, que são os 3 serviços que nós já verificamos. Nós vamos apropriar para cada um. Quais são? O serviço de locação, alimentos e estacionamento. Muito bem. Quando a gente fala sobre essas gerações do custeio ABC, nós temos aqui a primeira geração, que a gente já conhece, a identificação das atividades e dos recursos necessários para realizar essas atividades. Lembra quando a gente falou sobre aquela empresa que trabalhava com a lavagem de roupas lá no setor de lavanderia? E naquele momento nós tínhamos as atividades acontecendo, geravam os custos indiretos, que a gente ia fazer uma apropriação e a verificação desses gastos. A segunda geração do custeio ABC, temos aqui a identificação dos processos com as atividades e tem um foco aqui agora dos custos nas atividades. A gente vai focar realmente como esse processo ele acontece, porque aí também eu vou conseguir saber sobre o quanto esse processo ele pode agregar de valor para a atividade. Então nós temos uma evolução aqui de atividades e agora a gente começa a focar nos processos. Processos com menores custos, seria toda aquela possibilidade de acompanhar essas atividades e também reduzir esses gastos. A terceira geração, ela incorpora, olha aqui, a análise da agregação de valor. Como funciona isso? Se eu melhoro o desempenho, é claro que eu vou agregar valor a essa atividade, porque o desempenho acontece de uma forma melhor, eu tenho uma redução dos custos e ela tem um resultado positivo aqui. Atividades que não agregam valor. Nós temos aquelas atividades que, apesar de não agregar valor, que nós vamos conhecer daqui a pouquinho, elas são necessárias. Porém, essas eu preciso participar de um gerenciamento aqui efetivo com essas atividades. E nós temos aquelas que são as não necessárias, que está relacionado ao desperdício. Nós podemos trabalhar também essa gestão para eliminar essas atividades que não agregam valor, desnecessárias. Olha lá, como é que a gente vai entender como atividade que não agrega valor? Inspecionar, conferir, retrabalhar, armazenar, movimentar valores. Então, elas não agregam valor, por isso nós vamos trabalhar com a possibilidade de gerenciar essas atividades. Então, vamos pensar que a gente recebe a mercadoria. É claro que a gente vai passar por um processo de conferir essa mercadoria, de também armazenar e continuar controlando esse dado. Então, a gente vai entender que essa atividade aqui ela não agrega valor, ela vai trazer uma segurança para a empresa. Porém, não tem como a gente abrir mão dessas atividades. Não agregar valor, porque se totalmente ela estivesse acontecendo de uma forma muito correta, eu não precisaria fazer isso. Não, professor, eu não vou abrir mão dessa atividade de conferir a mercadoria que está chegando e saber se realmente ela está indo para o estoque, como ela está sendo estocada. Isso vai acontecer, porém, nós vamos ter um gerenciamento melhor dessas atividades para que ela seja um pouco mais objetiva. Porém, se tiver algo que está acontecendo que não agrega valor e é desnecessário, nós vamos entender como um desperdício para a empresa. Eu tenho que realmente eliminar essa informação. Conhecendo essa evolução do custeio ABC, agora eu quero que vocês entendam o seguinte: eu já tenho lá os meus custos, tenho os meus direcionadores, agora eu tenho que distribuir para cada serviço de uma forma adequada para que realmente eu possa verificar aquele nosso total de gastos que não estão sendo atribuídos às atividades, aos custos, e gerar para cada um desses setores. E como vai funcionar, eu vou te mostrar. Vamos lá. Então, nós temos aqui
A subjetividade que acontece nesse custeio ABC, ela é reduzida, mas ela não é completamente eliminada. Lembra da nossa arbitrariedade do rateio? Quando a gente utiliza o ABC, nós vamos simplesmente reduzir esses erros. Vamos lá aos nossos dados. Número de registros contabilizados. Então, nós temos lá, despesa, 54 mil. Quantidade de consumo, 3.600. Professor, de onde saem esses dados? Deixa eu mostrar para você. Então, nós temos aqui, olha, registros contabilizados, logo no início do exercício. Registros contabilizados, 54 mil, que vai contar com a soma dos direcionadores para esse registros contabilizados de 3.600. O que eu faço para chegar no meu unitário? Olha lá, eu simplesmente faço uma divisão, eu tenho o valor da minha atividade unitária aqui, que vai ser R$15. Vamos lá para o próximo. Número de pagamentos realizados. Nós temos uma despesa que tem um valor de 25.920 e eu divido pelo consumo, que é 3.240. Vou mostrar como isso aconteceu. Nós temos aqui, olha, emitir pagamentos, 25.920, e aí eu dividi pela soma do meu nível de consumo, que deu 3.240. Como eu quero encontrar o meu custo unitário, eu tenho que fazer uma divisão desse valor. Eu fecho aqui, olha, com R$8. Simplesmente vou dividir 25.920, que é a minha despesa, que não está sendo agregada lá, divido pelo consumo. Eu encontro meu valor unitário para que depois eu possa fazer uma classificação justa dentro da atividade que cada serviço ele vai apresentar. Depois nós temos nos documentos, que vai ser um total de R$5, número de pedidos, que vai ser R$4, e autorizações vai ser um total de R$2,50. Agora a gente vai fechar o exercício pensando da seguinte forma, olha lá. Nós vamos ter os setores aqui, vamos determinar o gasto aqui por serviço de cada atividade. Serviço de locação. O número de registros contabilizados, ele estava informando lá que eu tenho um total de... O setor de locação tem 2.500, alimentos tem 900 e estacionamento tem um total de 200. Os 15 aqui, nós já verificamos, né? 15 é o nosso valor unitário, que a gente conseguiu encontrar nessa divisão anterior aqui, esses 15 que eu estou utilizando como unitário. Porém, a atividade, vou mostrar para vocês aqui essa atividade como ela funciona. Está vendo aqui? Nós temos número de registros para locação, 2.500, alimentos, 900 e estacionamento, 200. A gente consegue fazer o nosso cálculo aqui para mostrar para vocês. Olha lá, 2.500, que é para locação, vezes esses R$15, que é o valor unitário da atividade, vai dar um total de locação 37.500. O serviço de alimentos aqui, eu tenho um total lá de 900, que é o registro, número de registros de atividades contabilizados, vezes o 15, que é o meu valor unitário da atividade. Se eu multiplicar, vai dar 13.500. E estacionamento, eu tenho 200, que é o número de registros contabilizados, vezes R$15, valor unitário da atividade, total, 3.000. Percebam que daí eu já consigo fechar todos os gastos. Depois, número de pagamentos, vai dar um total de 14.400 para locação, 860 para alimentos e 3.360. É como se eu estivesse fazendo uma distribuição, um rateio desse gasto e atribuindo a cada serviço prestado aqui. Ao final, eu vou perceber que locação, ele tem um total aqui de 83.100 relacionados às nossas despesas. Alimentos, 38.010, estacionamento, 9.360. Tá, mas o que significa? Significa que se eu somar esses três valores, vai chegar num total de 130.470, que é o nosso valor inicial. Lá no início do exercício, nós somamos cada um dos dados e chegamos a 130.470. Porém, agora eu estou distribuindo esse gasto que ele não estava sendo atribuído à nossa atividade.
Esse fato, o que eu faço aqui utilizando esse custeio ABC, é fazer a distribuição. Eu tenho um gasto lá que não está sendo considerado, porém, eu tenho serviços que essa empresa está prestando. Então, eu vou pegar esse valor e vou fazer uma distribuição para cada um desses serviços aqui de uma forma adequada. Com base em quê? Com base na atividade que ele presta. Isso é o custeio ABC. Agora, eu já consigo até saber, para fazer uma análise ali, para saber qual deles vai consumir um valor maior. Vamos fechar a nossa atividade. Temos aqui, olha, uma vez que o nível de consumo para locação ele é maior, essa atividade também ela recebeu a maior parcela dos gastos, que foi um total de 83.100. Olha lá, locação, nós temos aqui 83.100, seguido aqui pelos alimentos e depois o setor aqui de estacionamento, que deu um total lá de 9.360. Então, esse é o objetivo de mostrar para vocês que eu posso simplesmente verificar as distorções que a gente tem nessa empresa por alguma arbitrariedade que aconteceu e depois eu posso utilizar um método de custeio para fazer uma distribuição de uma forma adequada de cada um desses gastos. Tudo bem? Resolvida a nossa primeira SP, vamos lá para a próxima. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, agora nós vamos relembrar algumas informações relacionadas àquele custeio variável. Lembra que falava sobre margem de contribuição? Como é que a gente encontra essa margem de contribuição? Eu vou pegar meu preço de venda menos os custos variáveis, tem a margem de contribuição, ou seja, quanto esse produto ele contribui para que eu possa pagar os meus gastos fixos. Então, peguei o preço de venda, tirei os gastos variáveis, o que sobra, pago os meus custos fixos e eu vou atingir o meu lucro. Quando eu tenho uma margem de contribuição interessante, também tem tudo a ver com o esforço que essa empresa vai ter que fazer. Eu vou te mostrar. Primeiro, vamos dar uma olhada no que a gente vai utilizar para direcionar a nossa atividade. Vamos lá, temos uma tabela aqui, que você tem acesso também, página 234, 235. Análise da margem de contribuição. Vamos verificar o desempenho aqui por segmento do negócio. Vamos considerar essa margem pensando aqui nos fatores de restrição, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Qual é o nosso fator de restrição nesse caso? O fornecedor, ele não entrega aqui 798 quilos de mercadorias por mês. Esse vai ser o nosso fator de restrição. Nós vamos ter aqui os serviços que são prestados. Almoço, preço por pessoa, R$40, coffee break, 18, happy hour, 80. Custo variável, opa, peraí, se eu tenho preço de venda e tenho custo variável, já dá para saber que, utilizando essas duas informações, eu vou chegar na minha margem de contribuição. Então, vamos lá. Só para a gente fechar aqui, custo variável, almoço R$20,50, coffee break R$3, happy hour R$29. Margem de contribuição, eu faço uma subtração desses valores, preço de venda menos o custo variável, margem de contribuição do almoço R$19,50. Também fazendo uma redução aqui, 18 menos 3, eu tenho R$15, que é a margem de contribuição do coffee break, e do happy hour aqui, 80 menos 29, 51. Espera aí, professor, o senhor disse que quanto maior a minha margem de contribuição, é um serviço, é um produto que é mais interessante para a empresa. Se eu tivesse que tomar uma decisão aqui, o happy hour, ele está apresentando o quê? A melhor margem de contribuição. Eu ia optar por esse serviço aqui, que seria o happy hour, porque a gente tem um problema que a gente precisa analisar junto aqui. A gente tem um consumo que vai acontecer por esses 3 serviços prestados, porém o fornecedor ele vai deixar
de entregar uma quantidade de mercadorias, o que vai fazer com que eu precise fazer o seguinte, eu tenho que decidir quais serviços eu vou prestar 100%, porque provavelmente vai ter um que eu não vou conseguir prestar totalmente, porque vai faltar mercadoria para atender essa expectativa. Nessa minha decisão, eu utilizo a informação da margem de contribuição. Vou verificar qual produto ou serviço que me apresenta a maior margem de contribuição e vou decidir para que ele receba 100% dessas mercadorias. Está muito claro ali, não está? Happy Hour, 51, maior margem de contribuição. Mas a gente não terminou de analisar todos os dados. Vamos lá, vamos verificar o restante das informações. O almoço, ele atende aqui 7.200 pessoas. Coffee Break, 16 mil. O Happy Hour, 3.750. Muito bem. Porém, eu tenho o consumo de mercadoria aqui por pessoa. Almoço 400 gramas, Coffee Break 300 gramas e aqui, por Happy Hour, eu tenho 1,5 kg. Tudo bem até aqui? Temos aqui o nosso fator de restrição e nós vamos precisar tomar uma decisão ali sobre qual produto realmente vai receber uma quantidade total lá de consumo, vai poder atender a quantidade de pessoas que já está prevista e é bem provável que um deles não vai poder atender o total, porque eu não vou ter mercadoria suficiente para isso. Tem que tomar decisão. Para isso, vamos entender alguns conceitos aqui antes da gente fazer a resolução do exercício. Vamos lá. Primeiro, o que deve ser realizado? Vamos precisar determinar o consumo, verificar exatamente aqui qual o consumo, que é o consumo efetivo, o que efetivamente é consumido por essa empresa. Determinar as margens proporcionais. Vamos mudar a nossa visão agora, pensar na margem proporcional. E depois, no final, nós vamos projetar aqui a margem de contribuição total, ou seja, a margem de contribuição desses 3 serviços que são prestados aqui pela Belo Center. Quanto à margem de contribuição, vamos pensar o seguinte, quanto menor essa margem de contribuição, maior é o esforço necessário para atingir o objetivo. Também, quanto menor essa margem de contribuição, maior também vai ser o risco operacional. Aí, para a gente entender, o pessoal fala, professor, a gente tem uma questão na atividade lá que a gente tem que analisar. Então, é para isso agora, a gente vai conversar sobre isso para você ter certeza do que está acontecendo. Nosso chat, a gente vai bater um papo sobre essa margem de contribuição. Mas só para a gente entender, eu tenho um produto lá que ele tem uma margem de contribuição menor. O que vai fazer é que eu tenha um esforço maior para pagar os meus custos fixos. Então, eu vou ter que trabalhar mais, porque eu vou ter que vender mais desse produto, esforço maior. E o meu risco também vai ser maior. Imagina, eu vou ter que trabalhar com a venda disso e provavelmente eu vou estender o tempo para vender esses itens. Porém, durante esse trajeto, alguns percalços podem acontecer. Então, eu tenho lá um risco operacional bem maior quando essa margem de contribuição ela é menor. Tudo bem? Continuando lá os nossos dados, busca pelo máximo resultado aqui. Nós vamos trabalhar com uma adaptação aqui do mix de produtos. Porém, nós temos que decidir qual vai ser a melhor composição desse mix. Isso vai depender muito do que o mercado ele está disposto a consumir. Eu posso ter um mix de 5 produtos, porém o mercado só vai consumir 3. Então, depende do que o mercado está disposto a consumir. Também a minha capacidade produtiva, não adianta eu ter um mix muito grande lá, eu não consigo produzir. E vai também depender aqui de fatores de restrição. Só para a gente entender a respeito desses fatores de restrição, um dos fatores, é claro, seria a entrega. Eu posso ter uma limitação das entregas ali por parte do fornecedor, aconteceu um imprevisto, eu não vou receber toda essa mercadoria e eu tenho uma restrição, tenho que tomar uma decisão. Outros fatores também, pode ter acontecido uma greve, pode ser que eu tenha uma máquina lá no meu desempenho lá da minha atividade para fazer essa fabricação do produto ou essa prestação de serviço e em algum momento eu tenho aquela máquina ou aquele setor que a produção demora um pouquinho mais, porque vai exigir algumas perfeições, alguns acabamentos diferenciados, que eu demoro um pouco mais nesse setor, o que faz com que eu não possa assumir uma quantidade muito grande de serviço com um prazo menor. Então, eu tenho um fator de limitação para aquela atividade. Eu preciso entregar lá uma quantidade lá de 8.000 itens num prazo menor.
eu não vou, eu tenho que pensar muito bem em tomar essa atitude, porque eu sei como funciona a minha produção, tem meus gargalos durante esse processo. Eu tenho que estar muito ciente de que provavelmente eu não vou conseguir atingir essa expectativa. Fechando lá a nossa ideia aqui da parte introdutória, importante, conhecer essa margem de contribuição pelo fator limitante. É isso que a gente vai analisar agora. Proporcionar aqui um nível ótimo de utilização desses recursos. Recursos, nesse caso, eles são recursos que são escassos, e aí eu tenho que realmente conseguir trabalhar de uma forma adequada. Objetivo, maximização do nosso resultado. Quando eu escolho aquele serviço ou produto que tenha melhor ou maior margem de contribuição, isso vai ser atingido, e agora a gente começa a resolução da nossa atividade, que tem que ficar bem claro. Nós verificamos ali uma margem de contribuição, tinha lá o happy hour com R$ 51, melhor margem de contribuição, porém, eu tenho o consumo de cada um desses serviços prestados, o que vai fazer com que eu tenha uma outra informação, que seria a minha margem de contribuição proporcional. E como é que a gente vai conseguir chegar nisso? Deixa eu te mostrar lá no exercício passo a passo. O almoço, atendimento total, 7.200 pessoas. O coffee break, 16.000, happy hour, 3.750, é o que eu tenho de atendimento. Todos esses dados que a gente verifica aqui são dados relacionados ao a nossa primeira tabela. Está vendo aqui, ó, atendimento de pessoas 7.200, 16.000, 3.750. Tudo bem. Porém, nós temos um detalhezinho aqui, olha, o consumo por pessoa no almoço, 400 gramas, 300, e 1,5 kg para o happy hour, que a gente viu também. Agora, eu tenho o meu consumo total. Como é que eu chego nisso? Nós vamos fazer uma multiplicação desse valor. 7.200 pessoas, vezes 400 gramas, 2.880. Vezes 300 gramas aqui, os 16.000, 4.800. Vezes 1,5 kg, 5.625. Quanto é que eu tenho que ter para atender todos esses serviços, para atender o almoço, o coffee break e o happy hour? Vou somar aqui, olha, a quantidade de mercadorias. Olha lá o total, 13.305 quilos. Se eu tiver essa quantidade aqui, eu atendo todos os serviços sem nenhum problema. Mas o que aconteceu? O nosso fornecedor deixou de entregar 798 quilos. Então vamos lá, 13.305, que é o meu consumo para todos esses serviços aqui, ó, 13.305. Porém, o que é efetivo? O que realmente eu tenho disponível? Então, menos 728, eu vou chegar no total de 12.507. É isso que é o meu efetivo para atender a expectativa desses 3 itens. E o que é esse 798 aqui? É o meu fator de quê? De limitação. Vamos achar a margem de contribuição proporcional, olha lá. De novo aqui, margem de contribuição do almoço, 19,50, coffee break, 15, happy hour, lembra lá do 51, que é a margem de contribuição, que estava bacana aqui, era a nossa decisão, porém, eu tenho que considerar o consumo. Almoço, 400 gramas, 300 gramas para o coffee break e 1,5 kg aqui para o happy hour, o que vai fazer com que eu altere a minha forma de pensar, porque eu vou pegar a minha margem de contribuição e vou fazer uma divisão pelo consumo. Aí a minha margem de contribuição proporcional aqui vai ser de 48,75 para o almoço, dividindo aqui, meu coffee break, a minha margem de contribuição vai ser de R$50. E olha o happy hour, se eu faço uma divisão, a minha margem de contribuição proporcional vai ser de R$34. Mudei ou não mudei a minha forma de visualizar isso aqui, considerando o consumo? Quem está numa situação confortável agora? Coffee break. Olha a margem de contribuição proporcional, R$50. É por isso que agora, nas minhas prioridades aqui, ele vai ser o primeiro serviço que eu vou atender. E depois, eu vou atender o serviço relacionado ao almoço, R$40,75. O happy hour, nesse caso, será a minha terceira possibilidade aqui. O que vai fazer com que eu tenha que entender que agora eu preciso analisar a situação de uma outra forma. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu sei que eu não vou ter a quantidade de mercadorias para atender os 3 serviços. Já decidi.
qual vai ser pelo nosso índice de prioridade ali, que seria a nossa margem de contribuição proporcional. O que eu vou fazer? Vou atendendo a expectativa de cada serviço. O que não der para atender, eu vou ter que fazer uma redução. Como vai acontecer? Deixa eu te mostrar lá a nossa forma de atender a expectativa. Esses 12.507 é o meu consumo efetivo, porque simplesmente eu tinha uma quantidade para atender, que era de 13.305. Apareceu aqui um fator de restrição, cheguei a 12.507. Como eu tenho esses 12.507, agora eu vou pelas minhas prioridades. Esses 4.800 aqui é o consumo de quem? É o consumo lá do Coffee Break, que é a nossa primeira opção aqui na prioridade. Depois eu vou atender 2.800 quilos, que é referente ao almoço. O que vai sobrar? Vai sobrar 4.827. Aí eu vou lá por happy hour. Porém, eu preciso entender o seguinte, olha, o meu happy hour, antes, eu tinha que atender uma quantidade aqui de 3.750 pessoas. E para isso eu ia precisar de 5.625. Eu tenho essa quantidade? Não tenho mais essa quantidade para atender o happy hour. Então agora esses 5.625 vai ser alterado e também a quantidade de pessoas ela vai ser reduzida. Por quê? O almoço e o coffee break já está garantido lá os 2.880 e os 4.800. Agora a gente fecha a nossa ideia com vocês aqui, em que para o jantar sobrou 4.827, divido pelo 1,5 kg lá, que é o consumo por pessoa, eu vou atender 3.218 pessoas com 4.827 quilos. Não vou atender mais 3.750 e também não vou ter o consumo de 5.625. Alterou meu dado aqui, o que vai fazer com que agora eu feche a minha margem de contribuição total. Porque ele quer isso aqui, ó, margem de contribuição total, 544.518. E como é que a gente vai chegar nisso? Vou te mostrar aqui, vai funcionar assim, olha. Vamos somar o nosso dado. Ó, receita, R$40 para o almoço, coffee break, 18, happy hour, 80. Vamos multiplicar por 7.200 pessoas que nós vamos atender. Esse valor aqui, que é o valor da receita, 40, 18 e 80, é quanto custa o meu serviço. Também está lá no nosso slide anterior aqui, que é o nosso primeiro aqui, tá vendo? Ó, preço por pessoa, R$40, 18 e 80. Já vou te mostrar aqui a margem de contribuição, 20, 50, 3 e 29, que também está na nossa tabela lá para a gente fechar o exercício. Olha lá, então vai ficar assim, R$40, que é o preço por pessoa, vezes a quantidade de pessoas que eu vou atender, total 288 mil. Muito bem, vou lá para o coffee break, R$18, que é o preço do serviço, vezes 16 mil pessoas que eu vou atender, total 288 mil também. Happy hour mudou, R$80 era o nosso preço por pessoa. Quantidade de pessoas atendidas? Ah, professor, agora vão atender só 3.218. Se eu multiplicar, vai dar 257, 440. Meus custos variáveis, 20, 50 aqui no almoço, atendendo 7.200 pessoas. Custo variável, 147, 600. Coffee break era 3 vezes 16, 48 mil. E aqui de novo, lembra que era 29 mil custo variável, vezes 3.218 pessoas que eu vou atender. Total, 93.322. Fechando, eu quero encontrar a margem de contribuição total. Vamos lá, receita total menos custo variável total. Faço uma subtração, fecho. Almoço, 140.400. Coffee break, 240 mil. Continua sendo ainda aqui o produto que traz a melhor opção, maior margem. Happy hour, 164, 118. Total, se eu somar tudo isso aqui, 544, 518. A gente fecha a nossa relação. Porém, olha lá, ele estava dizendo lá no início do exercício que ele quer saber a margem de contribuição de cada um de acordo com o fator limitante.
Então, a gente não vai utilizar essa margem de contribuição total aqui. Nós vamos pensar no nosso fator limitante para determinar a maior margem. Vamos lá. Como é que vai acontecer? Considerando o fator limitante, o coffee break aqui é o serviço que mais contribuiu para o negócio. Qual era o valor lá do coffee break? Era de R$ 50, depois que a gente adotou esse fator limitante. Ele é acompanhado aqui, seguido pelo almoço, que seria a nossa segunda opção. Por que é o almoço? Porque, de acordo com o fator limitante, a margem de contribuição era de R$ 48,75. Depois, o happy hour, ele ficou por último, porque era um total lá de R$ 34 a nossa margem de contribuição para esse serviço prestado. A gente fecha a nossa segunda SP, levando em consideração o quê? Que eu tenho que analisar todos os dados, pensar que tipo de serviço realmente a gente está praticando. Lembra que a gente não pode generalizar. Sempre vai ser assim, professor, vai depender de como a produção acontece, de como essa empresa realmente ela trabalha e quais são os objetivos desse gestor. Fechando a nossa segunda SP, vamos para a terceira. Vamos lá. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Como nosso foco é aquela tomada de decisão de uma forma adequada e acertada, agora nós vamos apresentar para vocês dois cenários. E dentro desses dois cenários, nós vamos ter alteração ali no preço, alteração no custo fixo, vamos manter o valor de custo variável, para que eu possa decidir o que é mais interessante para a empresa, de acordo com as duas informações que são apresentadas. Tudo bem? Primeiro vamos conhecer as informações aqui da SP. Vamos fazer análise de cenários para, olha aqui, ponto de equilíbrio econômico. Lembra da fórmula? Gastos fixos mais lucro dividido por margem de contribuição unitária. Análise das locações. Área disponível, 17 mil metros quadrados. Também fica disponível 365 dias aqui por ano, ou seja, todos os dias. Preço de venda médio nas locações é de R$10 por metro quadrado, o custo variável é de R$ 5,40. Professor, de novo, eu estou lembrando de uma coisa interessante aqui, olha, preço e custo variável, margem de contribuição, isso mesmo, olha, 10 menos os 5,40, vou encontrar a minha margem de contribuição para trabalhar a informação do meu ponto de equilíbrio. E o gasto fixo anual, 6.200.000. Muito bem, essa é a informação que nós precisamos, são os dados iniciais, e também os dois cenários são esses. Primeiro a gente vai ter a simulação do primeiro cenário, ponto de equilíbrio, para que eu tenha um lucro de 3 milhões. Eu estou sofrendo uma pressão aqui para a redução do preço em 15% no primeiro cenário, sem alteração do meu custo variável, então ele vai ser mantido. Porém, o meu preço de venda ele vai precisar ter uma redução ou menos, ou seja, menos 15%. O segundo cenário vai dizer o seguinte, o lucro a gente vai manter, continua sendo lucro de 3 milhões, com a oportunidade da elevação, então eu vou aumentar o preço em quanto? 20%. Aqueles R$10 eu vou ter 20% a mais, vai passar a ser 12%. Sem alteração do custo variável, mas eu vou ter um aumento dos gastos fixos, que eram de 6.200.000, ele vai aumentar em 5%. E eu preciso tomar uma decisão com relação a esses dois cenários. O que é mais interessante para a empresa? E aí, a nossa resolução vai funcionar assim. Eu vou descobrir como funciona o meu cenário agora. Eu tenho o preço, tenho meu custo variável, encontro margem de contribuição. Vou verificar lá quais são os gastos fixos que eu tenho. Gasto fixo mais o lucro, que ele está pensando ali que são 3 milhões, dividir pela margem de contribuição, eu sei qual é o meu ponto de equilíbrio atual. Eu vou comparar essa informação com esses dois cenários que estão sendo apresentados.
Assim como a gente tomou uma decisão lá do nosso fluxo de caixa, para saber se é interessante comprar ou vender, eu tenho uma outra situação, agora trabalhando com essa situação de locação. Quanto eu tenho que locar em valores para que eu possa atingir o meu lucro lá de 3 milhões, que é o meu ponto de equilíbrio econômico. Primeiro, vamos contextualizar alguns dados aqui para vocês, vamos lá. Estruturas diferenciadas e a relação com o nosso custo, volume e lucro, que é o CVL. Oscilações nos custos variáveis, gastos fixos ou preço de venda. Consequentemente, eu tenho oscilação aqui na margem de contribuição e também no ponto de equilíbrio. Isso quer dizer que se eu fizer alteração em qualquer um dos dados ali, provavelmente eu vou ter uma oscilação lá na margem de contribuição e vou ter também uma diferença no meu ponto de equilíbrio. A gente vai ver isso, porque ele está dizendo que o gasto fixo vai ter alteração, o preço de venda também vai ser alterado, só os variáveis que nesse momento não. Estratégias a serem adotadas em mercados competitivos. Então eu tenho acesso a informações, a dados com os nossos fornecedores, situações do momento para que eu tome uma decisão e melhore a minha situação ou não, né? Mas é claro que a intenção realmente é melhorar. Limitações do ponto de equilíbrio. Considerar que na mudança de preços, outros componentes não sofrerão alteração. Vamos considerar aqui, custos fixos permanecem constantes. Eles permanecendo, aí provavelmente eu não vou ter muita alteração lá no meu resultado. Não vamos considerar a dinâmica empresarial para nossa tomada de decisão. Nós vamos focar realmente nos dados aqui voltados à nossa contabilidade de custos lá para tomar essa decisão. Nós vamos ter aqui, ó, controle dos custos. Vamos ter um controle aqui na comparação do que é executado com o que realmente foi planejado. Eu fiz todo um levantamento, as minhas tentativas, o que realmente eu consegui executar. Aí, quando eu penso nessa questão da comparação lá, do que é planejado, o que é executado, a empresa ela pode fazer um planejamento, lá eu tenho um prazo lá de 2 meses, 3 períodos, ou pode ser maior. Eu planejei isso, eu vou acompanhar para realmente saber se o que eu planejei ele está efetivamente sendo executado. Lembra de fatores de restrições, tudo que pode acontecer, eu acompanho esse dado. Verifiquei lá que alguma coisa está errada, não está dando certo, eu tomo atitudes para tentar reverter essa situação. Vamos continuar, a gente fecha esse slide aqui. Custos controláveis, nós temos gastos que são gerenciáveis. Mão de obra, por exemplo, e matéria-prima. Eu sei quanto de mão de obra e quanto de matéria-prima eu posso utilizar num aumento de produção, por exemplo. Se eu estou atendendo a expectativa lá na produção lá de 100 produtos, e eu vou ter que aumentar essa produção consideravelmente, vou ter que fazer a contratação de algumas pessoas. Eu sei quantas pessoas eu vou contratar, porque eu tenho o meu histórico, eu sei que para fazer aquela produção, dentro daquele tempo, é uma quantidade de pessoas necessária. Se eu aumento, eu posso controlar a quantidade de mão de obra. Matéria-prima também. Estou fabricando 100 caixas, vou dobrar essa produção. Eu sei quanto de matéria-prima eu vou ter que utilizar também para que eu possa dobrar essa quantidade de produção. São custos que eu consigo controlar sem nenhum problema. Continuando ali, análise do comportamento aqui e os desvios que podem ocorrer aqui com esses gastos, que tem tudo a ver do acompanhamento do que foi planejado e também o que foi executado. Então, análise desse comportamento. Muito bem, eu tenho os dados aqui, nós fizemos a nossa introdução e agora eu preciso tomar uma decisão. Lembra das informações? Eu tenho um cenário atual. Tenho minha margem de contribuição, tenho meu gasto fixo e tenho meu lucro lá de 3 milhões. Eu vou trabalhar com 2 cenários, agora eu vou mudar essa situação, eu preciso comparar qual dos dois é mais interessante para a empresa. Vamos fechar? Vamos lá. Primeiro, verificando o nosso cenário atual, eu consigo perceber que a minha margem de contribuição é a minha receita de vendas, lá meu preço de venda, menos o custo variável, que é 5,40, fica fácil, olha lá, 4,60 a minha margem de contribuição. Tudo bem, se eu tenho a minha margem de contribuição, eu sei também que o meu gasto fixo é de 6 milhões e 200, então vamos colocar aqui, ponto de equilíbrio, que é, professor, gasto fixo
6.200.000, mais o lucro, está aqui, soma esses dois aqui e divido por margem de contribuição, que nesse caso é 4,60. Fazendo essa continha aqui, eu sei que eu preciso de 2 milhões de metros quadrados de locação para que eu possa garantir esse lucro aqui de 3 milhões. Esse é o nosso cenário atual. Porém, agora eu preciso fazer uma comparação com os dois outros cenários. Já vou mostrar para vocês o primeiro. Olha lá. Vamos trabalhar a margem de contribuição aqui com uma redução do preço em 15%. A gente estava sofrendo uma pressão, eu tenho que reduzir esse preço em 15% lá no nosso primeiro cenário. Então vai ser como? R$10 que é o preço de venda, menos 15%, faz a continha lá, vai dar R$8,50 meu preço de venda agora. O que vai fazer com que mude a minha margem de contribuição. Ele está dizendo também que o custo variável não vai ser alterado. Então vamos pegar aqui R$8,50, que é o preço de venda, que é esse cara aqui, menos 5,40. Olha aqui a minha margem de contribuição agora vai ser de R$3,10. O que mudou de uma forma legal aqui, olha lá. A minha margem de contribuição antes era 4,60. Com essa alteração no preço, fez com que ela passasse a ser 3,10. Vamos fechar o exercício? Ponto de equilíbrio. Gasto fixo, 6.200.000. O meu lucro eu mantive, porém a minha margem de contribuição mudou para R$ 3,10. Resolvendo isso, meu ponto de equilíbrio vai ser 2.967.741,94. É isso aqui que eu preciso de locação, que eu preciso comercializar para que eu possa atingir o meu lucro aqui, ou seja, atingir o meu ponto de equilíbrio econômico. Tem um cenário, já deu para perceber, olha, o meu ponto de equilíbrio antes, no atual, era de 2 milhões, estou indo para 2.967. Já teve uma mudança razoável. Será que essa é a melhor possibilidade para a empresa? Porque outra eu vou ter que aumentar meu gasto fixo. Será que isso não vai alterar? Não vai ficar muito diferente? Porém, tem um detalhe. O meu preço de venda eu posso aumentar em 20%. Vamos ver como fica esse outro cenário, olha lá. Preço. Posso considerar aqui um aumento de 20%. Então, se eu praticar aqui R$10 mais 20%, que é R$2, fecha meu preço de venda em 12. 12 menos o custo variável que não mudou, preço de venda. Então, isso aqui é a margem de contribuição. Eu vou chegar numa margem de 6,60, o que vai fazer com que mude o ponto de equilíbrio. Vamos lá. Só que eu tenho um gasto fixo de 6 milhões e vou ter que acrescer quanto? Professor, a gente vai ter que acrescer um total de 5%. Se eu fizer a continha aqui, olha, 6.200, esse 5% equivale a 310 mil, vai fazer com que o meu gasto fixo vá para 6.510. E o lucro? O lucro não muda, continua sendo 3 milhões. E a margem de contribuição, olha aqui, 6,60, que é o que eu acabei de encontrar aqui, porque eu tive uma alta no preço. Resolvendo, olha como fica o meu ponto de equilíbrio. 1.440.909 metros quadrados. É necessário comercializar essa quantidade no cenário 2 para atingir o lucro de 3 milhões. Percebam, eram 2 milhões e agora passou para 1.440. Eu vou finalizar a nossa atividade tomando uma decisão para esses dois cenários. Porém, lá na mesa de negociação, vou falar lá com as pessoas para tomar essa decisão, vou mostrar para eles em percentual o que eu tenho que aumentar de esforço ou o que eu tenho que diminuir, porque eu fiz uma alteração nos preços, alterou minha margem de contribuição também. Vamos lá. Vai funcionar assim. Cenário que é desfavorável. O que é desfavorável aqui? O preço, com desconto de 15%, não é interessante, porque vai ser necessários 48,39% a mais de locação. Professor, como é que a gente chega nesse 48,39%? Quero te mostrar aqui, ó, que vai funcionar assim. Vou voltar lá no cenário em que eu tenho aqui, ó, esses 2.967. Para calcular isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma divisão desse valor aqui, vou dividir
por aqueles 2 milhões, que é do cenário atual. E aí o resultado que eu tiver aqui, eu faço menos 1. Professor, por que menos 1? Porque se eu fizer essa divisão, eu vou ter 100% mais do que eu preciso. Menos 1, eu tiro esse 100%. Igual vezes 100, porque daí eu quero percentual. Eu vou chegar num total aqui de 48,3870955. E a gente trabalha com um arredondamento para isso. Por isso que vai dar 48, está aqui embaixo, 48,39, mostrando um passo a passo para você. É claro, pegando a calculadora simplesinha ali, a gente chega no resultado sem problema. Cenário que é favorável para nós aqui, aumentar o preço em 20, vamos ter 27,95 menos de locações aqui. Isso vai ser muito mais interessante para a empresa. Para você chegar naqueles 27,95, mesma coisa. Pega esse valor aqui, divide pelos 2 milhões e faça aquele processo. Igual, menos 1 vezes 100, chego num total de 27,95. Opa, 27,95 aqui, que é a melhor decisão para a empresa. Analisei dados interessantes a respeito dessa margem de contribuição. Primeiro, reduzindo o preço, depois fazendo um aumento e mesmo alterando o meu gasto fixo em 5%, ainda o segundo cenário é a melhor opção para a empresa. Vamos lá para a nossa próxima SP. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Vamos para a nossa última situação problema. Vou querer toda a sua atenção, porque eu vou ter um quadro e a partir dele nós vamos trabalhar com análise de desempenho. Como vai funcionar? Deixa eu te mostrar esse quadro antes. Você tem acesso lá na página 268, que vai trazer o seguinte, olha, vamos analisar o desempenho. Quais? Operacional e econômico das áreas de locação e alimentação. Então são 2 áreas, locação e alimentação. Primeiro, volume de vendas aqui para locação. Nós tivemos um volume de venda de 3 milhões e 600 mil metros quadrados. A alimentação conta com um total de 127.750 pessoas atendidas aqui na alimentação. Receitas. A receita da locação é 7.245.840, alimentação 3.105.360. E custos? Eu tenho custo variável de locação de 2.173.752, alimentação 1.086.876. Gasto fixo 2.890.572. Quando eu penso aqui nesses custos variáveis e gastos fixos, eu estou pensando lá nas informações do custeio variável para trabalhar com margem de contribuição. Muito bem. A receita dessa empresa, se eu somar aqui a quantidade de receita, eu vou ter um total de 10.351.200. Porém, se eu somar os custos e os gastos aqui, se eu somar todos esses dados, esse valor mais esse, eu vou ter um total aqui de 6.151.200. Se eu pegar minha receita menos os custos que eu tive aqui, eu vou gerar o meu lucro líquido, que seria de 4.200.000. Guarde esse valor que nós vamos utilizar para falar do nosso desempenho econômico lá no final do exercício. Muito bem, eu tenho lá todos os dados que eu preciso para verificar essa análise de desempenho da empresa. O que seria? Eu vou verificar o que o mercado está disposto a oferecer. Eu quero saber o que realmente a minha empresa, o que efetivamente a minha empresa ela prestou desse serviço. Quanto que eu investi em financiamento e quanto eu vou ter de retorno para isso?
A minha área de alimentação lá, eu atendo uma quantidade de pessoas. Mas qual realmente a quantidade de pessoas que eu poderia ter atendido? Será que está dentro de uma proporção legal para essa empresa ou não? Porque através dessa análise de desempenho é que eu começo a tomar as minhas decisões. Também não vai adiantar nada. Eu verifico que o meu desempenho está caindo muito lá na minha locação. Só que eu vou tomar decisão daqui a 5, daqui a 6 meses. Quando eu tiver que tomar essa decisão, talvez seja tarde demais para essa empresa. Percebi que algo não está certo, vamos movimentar a nossa gestão ali para que eu possa tentar fazer uma alteração nesse cenário. Para isso, vamos contextualizar com vocês alguns dados aqui, vamos lá. O que a gente tem aqui? Olha, essa empresa ela teve um custo de capital de 14% ao ano, com um investimento aqui de 18 milhões. A área disponível para locação é de 17 mil metros quadrados. A área de alimentação conta com 500 pessoas, ou seja, são 500 assentos que esse setor de alimentação ele tem. São 500 lugares. Participação no mercado de convenções. Agora, lá no livro de vocês tem a seguinte informação, olha, a participação do mercado do centro de convenção está em 15% e o volume de locação do mercado totalizou 20 milhões de metros quadrados. Então, esse aqui é um dado que o mercado está apresentando, eu tenho que comparar com o meu. Funcionamento todos os dias e agora nós vamos entender um pouquinho sobre essa análise de desempenho, que vai envolver o quê? Ó, precisamos saber o índice de desempenho em relação ao que o mercado está proporcionando, para saber se eu estou dentro da expectativa de mercado. Giro por assento, que são as cadeiras que estão lá no restaurante. Eu posso verificar se a quantidade de pessoas que eu atendi realmente gera um percentual ali interessante para a empresa. Taxa de ocupação desses espaços, para saber se a locação também, comparando com o mercado, eu estou num nível interessante, a margem líquida dessa empresa e também a rentabilidade sobre aquele investimento de 18 milhões que a empresa fez, que seria o nosso retorno. E agora eu tenho aqui também os dados que eu vou verificar. Olha lá, análise de desempenho. Nós vamos utilizar os índices para mostrar esse valor para vocês. Nós vamos ter análise de desempenho operacional, que vai envolver processos rotineiros do negócio, se refere ao nível de atividade e vai medir o quê? A eficiência do uso dos recursos investidos. Então, a teoria a respeito desses índices operacionais aqui que eu tenho que analisar. E o índice econômico? É o nosso retorno sobre o investimento, que é o nosso ROI, e também a verificação da nossa margem de lucro. Vou mostrar para vocês os dados também que você pode ter acesso às informações e também os conceitos. Estão tudo lá na nossa unidade 4, a seção 4.4 da unidade 4, que a gente vai falar sobre cada um deles. Como eu faço essa divisão para chegar no meu percentual? Tudo bem? Primeiro vamos verificar o nosso primeiro dado aqui. Taxa de uso. Como é que eu chego na minha taxa de uso? Número de unidades produzidas ou vendidas e a capacidade de produção ou elaboração. Mede aqui o relativo ao percentual entre o que foi produzido e a capacidade de produção. Eu quero falar para você sobre essa capacidade de produção. Eu posso ter uma empresa que ela tem uma capacidade de produção que eu poderia ficar com as minhas máquinas lá durante um tempo maior ligadas, poderia atender 24 horas, por exemplo, só que o que realmente acontece é que eu trabalho num período lá que está restrito lá 8 ou 10 horas, a quantidade de máquinas que são ligadas, que trabalham em um determinado tempo, é diferente. Então eu verifico o que realmente eu poderia prestar de serviço, quantas essas máquinas poderiam ficar ligadas e o que efetivamente elas ficam. A quantidade de pessoas que trabalham e que eu produzo, o que realmente eu poderia produzir se eu tivesse lá 100% dessa produção acontecendo. Então está no que eu posso atender e o que realmente está sendo atendido para eu ter uma ideia sobre esse meu desempenho. Tudo bem? Continuando lá os nossos próximos índices. Vamos analisar índice de desempenho, que vai ser a nossa demanda real. O que é essa demanda real? A demanda real é o volume de vendas que foi realizado. Vamos dividir aqui pela demanda ideal. O que é o ideal?
volume de vendas teórico que a empresa ela deveria vender. Então, vai medir o desempenho da empresa em comparação com o mercado. Outro índice aqui, ó, é o nosso giro por assento. Vamos verificar lá a quantidade de clientes, número de clientes, e o número de assentos do período. Quer dizer, quanto que eu tenho disponível e quanto realmente eu utilizei. Lembra lá? São 500 lugares, funcionando todos os dias. Demonstra a rotatividade dessas pessoas aqui por assento do restaurante. E para fechar, nós temos esse dado aqui, que é o retorno do investimento. Lucro líquido, que nós vimos lá no início do exercício, aqueles 4.200.000, dividido pelo investimento, eu chego no meu retorno do investimento. Lembra, investimento 18 milhões. Margem líquida, lucro líquido, dividido aqui pelas nossas receitas. Eu vou mostrar para vocês como a gente chega em cada um desses valores. E agora eu tenho dados suficientes para que eu possa tomar decisões. Eu posso verificar, olha, a quantidade de giro por assentos ali não está muito interessante. Então vamos focar nisso. A quantidade de locação, estou superando as expectativas, eu posso ficar mais tranquilo com relação a esse dado. Ou seja, o meu esforço, eu vou direcionar para exatamente aquele índice que está, de repente, comprometendo a situação da empresa. Vamos lá, vamos fechar a nossa atividade, agora vamos resolver. Primeiro, nós vamos ter a questão aqui da nossa demanda. O que é a demanda ideal? Lembrando, ele está dizendo lá no exercício que a participação do mercado no centro de convenção lá é de 15%, sendo o volume de locações de 20 milhões. Então, a demanda ideal, que seria aquele volume de vendas teórico que a empresa ela deveria vender, seria de 3 milhões de metros quadrados. Porém, para encontrar o índice, eu vou colocar minha demanda real. O que é minha demanda real? O volume de vendas realizado, 3 milhões e 600 mil. Isso foi o que a empresa realizou. Lá na nossa tabela inicial, nós temos aqui que o realizado pela empresa está aqui, ó, locações, 3 milhões e 600 mil metros quadrados. Quando eu comparo esse valor para encontrar meu índice de real e ideal, olha lá, 3 milhões e 600 e o ideal? O ideal seria uma locação de 3 milhões. Porém, eu loquei 3 milhões e 600 mil metros quadrados. O meu índice de desempenho aqui, olha, é de 1,2. Superei as expectativas, o meu índice de desempenho tá bacana. Como é que eu faço esse cálculo? Vamos pegar lá 3 milhões e 600 mil, divido por 3 mil, chego a 1,20. Superei, vamos verificar o nosso outro índice. Giro por assento. Ele estava dizendo lá que o restaurante ele conta com 500 lugares atendendo todos os dias. Ou seja, 500 vezes 365 dias, eu tenho um total de assentos de 182.500. A minha análise do giro vai ser o número de clientes que efetivamente foi atendido. Quanto foi? 127.750 lá na nossa tabela inicial. Vamos lá, vou mostrar para você onde está esse valor aqui. Está aqui, olha, alimentação, o atendimento do meu volume de vendas foi para 127.750. Porém, esses 500 lugares aqui, ó, alimentação, atende a 500 pessoas. Vai fazer com que eu tenha um resultado aqui no final. Vamos lá. Esses 182.500 é a quantidade de assentos que eu posso atender durante esse ano. Se eu dividir 127.750 por 182, que são os assentos do período, eu atingi um total de 70% aqui da minha capacidade. Eu poderia ter atingido o meu total. Isso tem a ver nessa hora que a gente pensa nessa tomada de decisão, em que 70% só da quantidade é apresentada. Um pouquinho diferente quando a gente viu aquela taxa de ocupação dos hotéis, lembra na aula anterior, em que 70% das ocupações elas estariam lotadas e 30% não, dentro daquele período que estava sendo analisado. Então, esses são dados que a empresa ela consegue resgatar para que ela possa visualizar novos cenários, o que pode acontecer a partir desses dados. Vamos continuar sobre nossos desempenhos.
Volume de vendas. Eu vou pegar aqui os 3 milhões e 600 mil, que a gente viu lá certinho. E o espaço disponível? Eu tenho 17 mil metros quadrados, atendendo aqui 365 dias. Ou seja, nós tivemos uma taxa de ocupação de 3 milhões e 600, porém, eu poderia ter uma taxa de ocupação de 6 milhões e 205, o que quer dizer que a minha taxa de ocupação por metro quadrado está em 58,2%. Eu posso analisar cenários anteriores dessa própria empresa para saber se isso aqui realmente acontece, se está abaixo, ou o que eu posso fazer para melhorar essa minha situação. E agora, o nosso retorno de investimento. Lucro líquido. Lembra? Lucro líquido de 4 milhões e 200 mil. Como é que a gente fez isso? A gente pegou a gente somou todas as receitas. Está aqui, ó. Somamos todas as receitas da empresa, 10 milhões 351 e 200. Somamos todos os gastos, 6 milhões 151 e 200. Meu lucro vai ser de 4 milhões e 200 mil. Só que tem um detalhe. Eu tenho aqui um investimento de 18 milhões. Agora a gente fecha nosso exercício entendendo o seguinte, olha, que para esse meu dado aqui, lucro líquido, para entender o retorno sobre investimento, 4 milhões e 200, dividido pelos 18 mil, que é o meu investimento. A minha taxa de retorno aqui é de 23,33. Está uma taxa de retorno interessante? Ó, o meu custo de capital foi de 14. Se o meu custo foi 14 e o meu retorno está sendo de 23, a gente analisa ali, está melhor do que a gente não está tendo um valor negativo para essa situação. E a nossa margem vai ser o lucro líquido, 4.200, dividido pelas receitas, que é a soma das receitas 10.351, um total de 40,58 é a nossa margem de lucro para essa situação. Muito bem, fizemos a nossa verificação ali dos índices para saber em quais ações ali nós vamos trabalhar para tentar melhorar, com base em outros dados verificados. Ah, professor, eu tive 0,58% lá de locação. Mas isso é interessante, eu tenho que saber como é que está o mercado, o que aconteceu também nos períodos anteriores, para saber se está dentro de uma realidade realmente dessa empresa. Tudo bem? Fechando a nossa SP, vamos para o nosso próximo vídeo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Vamos provocar novas situações agora. Vamos lá. Agora que você observou a importância da gestão estratégica de custos em uma organização, nós vamos pensar aqui como esses conceitos eles podem ser aplicados para que uma empresa ela aumente a sua competitividade no mercado. Vamos fazer uma análise aqui de uma pequena empresa, que seria uma pequena indústria aqui, que pode identificar diversos cenários e se planejar adequadamente aqui. Verifique ainda como o uso dos indicadores que nós vimos, o operacional e também estratégico, vão possibilitar aqui aos gestores um melhor entendimento sobre esse negócio e saber onde realmente ele tem que ter o seu esforço para melhorar a situação dessa empresa. Tudo bem? Essa é a nossa relação de custo, volume e lucro para a nossa tomada de decisão. Agora, professor, para um pouquinho aqui, você pode enviar as suas perguntas, a gente volta, fala sobre isso e já vamos partir para as considerações finais da nossa teleaula de hoje. Até daqui a pouco.
Muito bem, nós estamos de volta. Vários comentários a respeito da atuação realmente dessa gestão, dessa análise de custos em empresas. Sempre lembrando, a gente não consegue generalizar essa informação. Eu tenho empresas que trabalham com prestação de serviço, tem empresas comerciais, empresas industriais, dos mais diversos ramos, e para cada uma eu tenho um olhar diferenciado para essas informações. Tanto que a gente trabalhou com 4 empresas e perceberam que para cada uma delas a gente direcionou uma informação, uma ferramenta que é utilizado na análise de custos. Sempre lembrando que essa informação ela é necessária para que eu conheça realmente os serviços que essa empresa presta, quanto custa, porque eu tenho que formar o meu preço de venda ou o meu serviço. Como é que eu vou tomar essa atitude se eu não tiver informações adequadas? Esse vai ser o trabalho desse gestor, analisar as informações e depois trabalhar com esses dados, porque eu tenho que tomar decisão. Eu vou comprar, eu vou vender, eu vou pensar no cenário 1 ou eu vou pensar no cenário 2. Para isso eu tenho que conhecer pontos de equilíbrio. Durante as nossas aulas aqui, nós começamos a falar sobre terminologias que são utilizadas em custos, que são necessárias para que aquelas pessoas que tomam decisões, elas tenham uma comunicação ali que seja adequada, uma linguagem geral, para falar de custo, despesa, desembolso. Também nós aprofundamos um pouco mais para falar de custos diretos, indiretos, o que gerou dado para falar sobre o nosso custeio por absorção, depois custo fixo, custo variável, para falar de custo variável, entramos em ponto de equilíbrio, margem de contribuição. Então perceba que eu tenho uma gama de ferramentas ali que eu posso utilizar para facilitar a nossa verificação de dados e tomar aquela decisão vai ser acertada. Eu sei que esse dado aqui ele está dentro dessa expectativa de resultados, eu só preciso acompanhar. A minha dica para vocês é a seguinte: fazer novamente a leitura de cada unidade do livro, rever as aulas e durante a aula você pode tentar fazer também esses exercícios que nós fizemos aqui. Dá um pause lá e você vai tentar resolver para colocar em prática. Isso para todas elas. Faz a leitura da unidade, depois você assiste a aula. Nós temos informações lá na web aula também, que tem vários cálculos que podem ser feitos, exercícios resolvidos que você pode ter acesso e praticar também. Tem o nosso fórum lá para você participar com informações atualizadas sobre as informações de custos e também as nossas aulas, atividades que a gente apresenta, exercícios para vocês praticarem. Então a gente tem muitas informações ali. Então, quando a gente fala sobre avaliação, não vai ficar restrito às informações que acontecem aqui na teleaula. Tem livro didático, tem web aula, tem fórum, tem atividades e também tem, é claro, a nossa teleaula acontecendo aqui. Então, durante essas 4 aulas, nós conversamos sobre as informações relacionadas ao custo. Eu espero, sinceramente, ter colaborado com vocês ali com relação a entender essas ferramentas para a tomada de decisão. Um grande abraço para vocês, eu desejo todo o sucesso. Grande abraço e até uma próxima oportunidade.